Claudinei, a gente estava conversando aqui, até ao longo do jogo também, a gente já viu o Avaí fazendo grandes apresentações, principalmente nessa sequência que a gente viu de 7 partidas de invencibilidade, mas hoje a gente viu um Avaí irreconhecível. A gente simplesmente estranhou a baixa atuação do Avaí nesse jogo diante do Atlético Goianiense. Você conseguiu identificar o porquê que isso aconteceu hoje? Acho que a gente, boa noite em primeiro lugar, acho que a gente teve um primeiro tempo muito abaixo, muito ruim, não conseguimos jogar, não conseguimos praticamente finalizar gol, né? Lógico que o Atlético tinha uma marcação, baixava as linhas, e a gente iniciamos o jogo com o Dutra e o João por dentro, como fizemos contra a Chape, que deu um resultado muito bom, quando a gente teve um bom primeiro tempo, talvez um dos melhores primeiros tempos da nossa competição. Estávamos com o Dutra e o João por dentro, só que a gente não estava sendo tão efetivo e os volantes do Atlético começaram a jogar. A gente botou o Dutra para a beirada de novo, o Pedro por dentro. Mas o primeiro tempo nosso foi ruim, nós praticamente jogamos aí, lutamos, corremos, né? Não deixamos de correr, mas o primeiro tempo foi abaixo do que a gente esperava, né? No intervalo a gente procurou conversar com eles, cobrar uma mudança da postura, que a gente adiantasse mais ainda a equipe, porque a gente precisava do resultado. E eu acho que a gente começou bem o segundo tempo. No segundo tempo a gente começou propondo o jogo, tivemos bolas, né, finalizamos, tivemos bolas alçadas na área com perigo. E quando a gente vinha melhor na partida, na minha opinião, o melhor momento nosso do jogo, a gente sofreu o gol de pênalti, né? O Capa cometeu o pênalti ali, a gente sofreu o gol de pênalti, né? Um pênalti mal batido que acabou entrando, né? Bom, não existe pênalti mal batido quando perde, né? Ele acertou, foi bem batido. Mas o Douglas foi bem para o canto, acabou passando por baixo do Douglas. E sofremos o gol, né? Fizemos as mudanças para procurar dar uma dinâmica diferente com o Luanzinho e com o Williams. Em cima das mudanças a gente acabou sofrendo o segundo gol, uma série de bola, a bola sob nosso controle, uma tomada de decisão errada, a gente acabou tomando o segundo gol, mérito do Walter, que pegou bem, bateu muito bem na bola. Enfim, aí pressionamos, tentamos, né? Fizemos a terceira alteração com a entrada do Marco para buscar essa bola longa do Marco ali no Williams, a aproximação dele com o Dutra, né? Procurar que a gente tivesse essa opção no jogo, já que tinha dado muito certo no treino, tem dado certo a combinação do Marquinhos com o Williams nos treinamentos, ele sempre está achando um passe longo para o Williams ali. E pressionamos, tivemos chance, bola passando, né, na cara do gol ali, batendo, uma que bateu na cabeça dele e saiu por cima. Temos lance que todo mundo reclamou o pênalti ali, eu vou rever o lance, não revi, mas enfim. O árbitro optou por não dar a penalidade, o jogador caiu com a mão em cima da bola ali. Depois na sequência teve um cruzamento com o William também, que parece que ele foi deslocado, mas enfim. Eu acho que o primeiro tempo foi muito ruim, o segundo tempo a gente, né, quando estava melhor, sofreu o gol e aí desestabiliza um pouquinho, né? Agradecer o torcedor que veio, que compareceu, que incentivou a equipe até o final, independente do rendimento ruim do primeiro tempo, eles incentivaram, né? Isso é louvável. E a gente precisa disso. A gente está tendo um grande exemplo de São Paulo, com a grandeza de São Paulo, sai hoje da zona de rebaixamento, depois de várias rodadas, e tem lotado o Morumbi, o torcedor tem ido, tem incentivado, né? Então, se o São Paulo está precisando disso, imagina o Avaí. Então, a gente ter contar com esse apoio, como a gente contou hoje, com aqueles que vieram, que incentivaram até o final, e eu acho que agora que é o momento da gente abraçar a equipe, tanto eu como técnico, quanto os torcedores, a gente entender que a gente fez um mau jogo, que a gente tem direito de fazer um mau jogo, né? Como o Corinthians perdeu do Atlético Goianiense em São Paulo, né? Como o Atlético Goianiense fez alguns bons jogos aí fora de casa também, e a gente tem que entender que um momento a gente não ia ter um bom jogo. Infelizmente foi no jogo mais importante, onde era um confronto direto, como já aconteceu em outras ocasiões, um jogo que a gente poderia disparar, tá ali na parte de cima da tabela, e tudo isso foi conversado com os atletas durante a semana e na pré-eleição, mas não encaixou, né? Hoje foi aquele dia que as coisas não encaixaram bem e pagamos o preço com o resultado. O Claudinei, o Simeão na saída de campo citou que o Avaí não entrou com o espírito de decisão que o Atlético Goianiense entrou. Você acredita que foi isso para o primeiro tempo ter dado errado? Até, quem sabe, um Avaí um pouco mais parado, entre aspas, do que nos outros jogos, que a gente via bastante a movimentação, apesar de esperar sempre a equipe adversária? Eu acho que é simplificar muito, né? Você falar que faltou espírito, que faltou, sabe? O jogador sai do campo ali desgastado, cansado e chateado e tem que dar uma entrevista, às vezes não escolhe as melhores palavras. Eu acho que jogamos mal, pronto, né? Não somos também um super time que não possa jogar mal um tempo de jogo, que não possa perder um jogo no campeonato, né? Tem equipes aí, você olha a tabela do Campeonato Brasileiro, hoje infelizmente voltamos à zona de rebaixamento com 30 pontos, né? Aí você olha o Fluminense com 31, o Atlético Mineiro agora tem 31, né? O Vasco acho que tem 33 ou 32 ou 32, 33, enfim. Tanta estrutura que eles têm e estão ali, então a gente está fazendo um campeonato digno. Infelizmente o jogo hoje não foi digno do que a gente vinha fazendo nas últimas rodadas, mas a gente tem fazendo um bom campeonato. Tem que lamentar o jogo de hoje, mas não adianta
como eu falei, não adianta quando ganha achar que está tudo certo, nem quando perde fazer terra arrasada. A gente tem que corrigir o que tiver que corrigir, tem que dar moral para os jogadores, porque esses caras aí que vão ter que tirar a gente dessa situação, né, que a gente voltou para a zona de rebaixamento, uma série de 7 jogos sem perder, que não é fácil no brasileiro, levantar, sacudir a poeira e voltar para a competição. Não adianta ficar lamentando, não pode esquecer o que aconteceu hoje, que é para que não se repita, mas não adianta a gente ficar também chorando e lamentando que não vai mudar a situação. A gente tem que levantar e partir para a guerra de novo. Mas outro ponto que também me chamou a atenção, Claudinei, em outros momentos, quando o Avaí não conseguia desempenhar um bom futebol, a gente via que na base da conversa dos jogadores dentro de campo, Betão, com a experiência que ele tem, conversando, o time ia se arrumando e voltava a ter aquele futebol que o torcedor está habituado a ver. Mas hoje nem isso. Eu vi o Betão pedindo calma, conversando, os mais experientes, até a orientação vindo de fora, dos jogadores que estão no banco, vocês da comissão técnica, mas nem na conversa o time conseguiu se arrumar. Uma ansiedade pode ter atrapalhado um pouquinho, que a gente já falou isso, já abordou contigo no primeiro turno? Pode ser, Jâniter, assim, a gente não dá pra gente saber o que cada atleta está sentindo em campo, né? Cada um reage de uma forma no momento de pressão, né, de tomada de decisão. Eu acho que tudo tinha que ser falado com relação a esse jogo foi falado, né? Isso aí a gente está tranquilo, que a gente orientou, a gente falou, e vocês viram até pelas entrevistas dos atletas durante a semana que todo mundo sabia que era um jogo de risco, era um jogo perigoso, né? Que a gente ia encarar realmente como a gente encarou o Corinthians, como encarou o Cruzeiro, como encarou o São Paulo, o Atlético Mineiro, da mesma forma. E só que infelizmente as coisas não começaram a acontecer e aí vai gerando nervosismo, não sei se ansiedade ou nervosismo, o jogador começa a querer acelerar muito as coisas e a tomada de decisão não é a correta. Enfim, eu lamento muito o primeiro tempo. Acho que se a gente tivesse iniciado o primeiro tempo, quando a gente iniciou o segundo, né, eu acho que o astral do jogo todinho seria outro, né? A gente traria o torcedor mais para próximo, o torcedor jogaria junto com a gente, só que realmente a gente começou muito mal o primeiro tempo, a ponto de a gente, acho que foi finalizar com 30 minutos que a gente foi fazer uma finalização, não sei, que foi um chute do alemão. É muito pouco, né, para o time que está jogando em casa e tem que propor o jogo e tem que buscar a vitória, né? E a gente pecou por isso, por fazer 45 minutos muito ruins. Eu acho que no primeiro tempo o Atlético mereceu sair vencendo, o Avaí merecia até sair perdendo pelo que jogou. E no segundo tempo, quando a gente conseguiu, né, tomar conta do jogo, está jogando meio campo contra o Atlético, acho que a primeira chegada deles aí, que não estava nem com tanto perigo, a gente acabou cometendo um pênalti ali e mudou um pouquinho a história do jogo. Ô Claudinei, você no segundo tempo fez as mudanças depois de ter sofrido o gol, né? A entrada do Luanzinho e do Williams e depois se colocou o Marquinhos. E depois da entrada, principalmente do Luanzinho e do Marquinhos, o jogo mudou. O Williams até teve 2 oportunidades, não conseguiu transformá-las em gol nas finalizações de cabeça, mas o Marquinhos e o Luanzinho criaram boas oportunidades para o Avaí. E até você mencionou que a primeira oportunidade que o Avaí teve de gol, que levou perigo ao Atlético, foi com o alemão a finalização aos 33 minutos. Por que essas alterações não foram feitas no intervalo, se na tua avaliação foi o primeiro tempo abaixo do que o Avaí já tinha apresentado em outras oportunidades? Porque quem iniciou o jogo tem muito crédito, né? Comigo, eu acho que deveria ter com o torcedor e com a imprensa também, porque são esses caras que iniciaram o jogo que vem fazendo essa sequência de 7 jogos aí invicto, ou 90% da equipe que iniciou o jogo, saíram alguns jogos, ficaram fora. Então eles têm crédito. Então é muito fácil o treinador trabalhar a semana inteira, ou trabalhar 7 dias, orientar, organizar, e na minha dificuldade transferir a responsabilidade para algum atleta, tirar no intervalo, entendeu? Eu achei que aqueles atletas eles poderiam voltar a fazer aquilo que vinham fazendo, e eles tinham crédito comigo para isso. Por isso que eu optei por voltar com a minha equipe. E falei para eles que a gente voltaria, tinham 10 minutos, a gente teria para tentar reverter o quadro, senão a gente ia começar a mexer na equipe realmente. E eles voltaram, eu acho que voltaram numa dinâmica diferente, e a alteração já estava para fazer com 10 minutos, já estava a alteração do Luanzinho já ia ser feita, antes da gente tomar o gol, já tinha falado com o Evandro, para chamar o Luanzinho com 10 minutos, aí passou um pouquinho, o time tinha feito 2, 3 jogadas boas, falei, vamos segurar mais um pouquinho, sofremos o gol, entendeu? Eu acho que, assim, você não pode trabalhar uma equipe durante um período que a gente trabalhou 7 jogos de invencibilidade, eles dando uma resposta, e você simplesmente, no primeiro momento de dificuldade, você começar a apontar o dedo para um para o outro e tirar do time. Eu acho que eles tinham crédito para voltar e voltaram bem. Na minha opinião, o início do segundo tempo do Avaí não foi ruim. Aí você sofre o gol e aí você joga o resultado, né? Eu acho assim, primeiro tempo muito ruim, segundo tempo não foi tão ruim, mas sofremos os gols em situações evitáveis, talvez, né? Talvez não cometer o pênalti, ou talvez tomar uma decisão melhor ali na saída de bola e não dar a chance do Walter e depois finalizar. E tem que dar o mérito ao Walter também, né? Como eu falo, nos momentos que eu venci ou que eu empatei, eu acho que o treinador adversário tem que dar o mérito, hoje tem que dar o mérito ao Atlético Goianiense também. O João Paulo muito bem a sua equipe, tiveram bons momentos na partida, o Walter, né, fez um grande jogo, nos criou muita dificuldade.
Então o adversário também tem qualidade, não é só a gente enxergar defeito na nossa equipe que não fez um bom jogo, mas enxergar também que o adversário teve qualidade para vencer. O torcedor que esteve hoje aqui, né, Claudinei, a gente observou, ele não vaiou o time, mas a gente viu vaiando jogadores pontuais, como por exemplo o Juan, o Pedro Castro e também o Williams. Em determinados momentos, sobrou até para ti também ali com a turma aqui da Social. Como é que você recebe isso? Com tranquilidade, eu acho que o torcedor tem direito de se manifestar como quiser, né? Eu só acho que a leitura tem que ser justa com todos, né? Se a gente tem a leitura, e vocês da imprensa, eu já vi várias vezes falando isso, com o Avaí, depois do Douglas, teve uma evolução, né? Aí você pega o retrospecto do Avaí, o percentual de aproveitamento do Avaí, depois da entrada do Pedro Castro na equipe como titular, né? Então a gente tem que valer para um e para outro, né? Não pode valer uma coisa para um e não valer para outro, né? O Pedro talvez não tenha feito sua melhor partida hoje, mas taticamente cumpriu a sua parte, né? Agora é normal o torcedor pegar um ou outro para Cristo, para criticar o treinador, né? Eu já falei isso anteriormente para vocês. Quem gosta do meu trabalho, no meio de dificuldade, vai procurar ajudar. Quem não gosta, fica torcendo para dar uma coisa errada para poder criticar. Então, faz parte da nossa profissão, do nosso trabalho. A gente tem que ter serenidade para lidar com isso. Os jogadores têm que ter serenidade para lidar com isso, né? Eu acho que o futebol é feito desse jeito, né? O torcedor vem para o campo e, às vezes, a primeira dificuldade, ou então, já por não gostar de determinado jogador, vai se manifestar. Então, vai ter um que não gosta do Pedro, outro não gosta do Simeão, outro não gosta do Judson, né? Outro não gosta do Claudinei. É normal. E aí eles têm o direito de se manifestar. Eu acho que, tendo a normalidade, não teve nada de anormal no jogo, né? Eu acho que os jogadores que a gente achou que tinha que tirar, a gente tirou. Os que a gente achou que tinha que manter, a gente manteve até o final do jogo. E o resultado não veio. Não é a primeira vez que a gente avalia de uma forma um pouco abaixo do que ele já mostrou no começo, quando ele chegou no Avaí. E pelo que o Luanzinho tem mostrado quando você tem acionado ele no segundo tempo, também não é a primeira vez que a gente tem elogiado ele. O Luanzinho já, quem sabe, se candidata a uma posição como titular nos próximos jogos. A gente sabe que teu trabalho de continuidade você não muda muito a equipe, mas quem sabe, já pensando numa melhora pelos pontos negativos, talvez, de um ou outro jogo que você tenha detectado. A gente tem que analisar com calma, né? Na hora de falar nisso agora, a gente tem que esfriar a cabeça, né? Tem muitos dias para trabalhar a equipe. Como eu falei, não adianta agora a gente querer achar culpado por essa derrota, né? Porque senão a gente tem que achar heróis em outros jogos e aí tem que dar uma medalha para os caras que foram bem nos outros jogos. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O Luanzinho vem entrando muito bem, menino de 17 anos, tem tido muita competência, né? E o Williams, você, Edu, você, Jante, vocês estão todos os treinos aqui. Vocês assistem todos os treinos. Se você falar que o William tem treinado mal durante a semana inteira, muito pelo contrário. O William fez um gol anteontem no coletivo, jogando pela equipe reserva. O William tem treinado muito bem, um jogador que tem uma dinâmica muito boa no treinamento. Então, assim, a gente faz a substituição, a gente escala, a gente muda de acordo com o que a gente vê na semana de trabalho. Infelizmente, o torcedor não tem possibilidade, porque está trabalhando, devia assistir os treinos nossos, mas aquele que puder, o treino nosso não só é aberto, como não tem nem muro, dá para assistir o treino. Então, fiquem tranquilos que a gente está fazendo sempre que a gente acha que é melhor para o Avaí. Não tenho nem interesse em botar a equipe pior para perder jogo, ou de botar jogador A ou B por interesse, não tenho esse tipo de comportamento, né? A gente tem que ter calma agora para tomar as decisões. Se um dia a gente achar que o Luanzinho tem que ser titular, que o Marquinhos tem que voltar para a equipe, que o Williams tem que ser titular, ou que o Diego Tavares tem que jogar, qualquer um que seja o jogador, a gente vai fazer com toda tranquilidade, não tem nenhum problema, ninguém tem lugar cativo na equipe. A gente tem sim, como você falou, uma certa coerência em cima do que vinha sendo feito. Você faz a sequência que a gente fez no Brasileiro, que é reconhecida por todos, né? Não só pela imprensa local, mas pela imprensa nacional, um bom momento que o Avaí vivia, a gente não tinha por que fazer grandes mudanças. A partir do momento que as coisas começarem a não acontecer, a gente pode começar a pensar em uma outra alteração. Claudinei, você tem usado uma frase, né, desde o ano passado, quando chegou aqui, naquela campanha de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, de quando o time está bem, nem tudo está certo, quando o time está mal, nem tudo está errado, e no qual eu também concordo com essa sua frase. Você citou isso ano passado, várias vezes nessa temporada. Em cima disso, como é que se trabalha agora esses próximos 10 dias, né, depois de uma derrota como essa, para o lanterna do campeonato, com o time voltando para a zona do rebaixamento? Tivemos aquela parada, depois do jogo da Chapecoense, foi muito mais tranquilo, porque o time teve uma vitória. Agora tem esse período, como a derrota e o retorno para o Z4. Está em cima de uma pergunta que o Edu fez depois do jogo da Chape, acho que foi, a gente já queria jogar quarta-feira, né? A realidade é assim, você perde um jogo como esse, já quer entrar em campo, no dia seguinte pode jogar e poder recuperar. Só que a gente tem que controlar essa ansiedade, também não só nós como os atletas, temos que fazer uma boa semana de trabalho, como fizemos essa. Os treinos foram muito bons, muito proveitosos, né? Às vezes não conseguimos transferir para o jogo na totalidade que a gente fez nos treinamentos, e dar moral para os caras, a gente tem que dar moral para esses jogadores, porque
Sim, a gente vinha num momento bom no campeonato, né? Que nem se falou. A gente vinha bem, ninguém falava que era o melhor time do mundo, que já estava fora da zona de rebaixamento. Agora perdemos um jogo, jogamos um jogo mal, perdemos, fomos vencidos. Não temos que achar que os jogadores são os piores do mundo, que está tudo errado. Temos que ter equilíbrio. E assim, já aproveitando para um adendo, a gente tem que ter atenção também na questão, na questão extracampo, né? Eu acho que as coisas começam a funilar. A gente teve aí 2 jogos do Bahia em sequência, um pênalti estranho marcado no final do jogo, um pênalti escandaloso não marcado contra o Bahia, né? Aí a gente está com o São Paulo na zona de rebaixamento, escala uma arbitragem paulista, né? Já foi assim com o Atlético Paranaense, lá nós tomamos um gol que a bola não entrou, a arbitragem era paulista. Então a gente tem um pouquinho de cuidado, né, com esses pequenos detalhes. A gente tem que falar, porque para pontuar, né? Porque o Avaí teve quantos pênaltis contra o Avaí durante o campeonato, quantos a gente bateu, né? Muito poucos. Então a gente tem que ter atenção com esses detalhes. Nós jogamos contra o Flamengo aqui, vem o árbitro do Mato Grosso do Sul. Foi o Flamengo, né? Mato Grosso do Sul apitar. Aí nós jogamos Avaí e Atlético Goianiense. Tem tanto jogo para botar um árbitro FIFA para apitar. Puseram um árbitro FIFA para apitar Guarani, Avaí e Atlético Goianiense. Quer dizer, não sei, os critérios a gente não entende. Então, tem que ter cuidado com isso aí também, né? A gente sabe que o São Paulo está numa situação complicada, venceu o jogo, tá saindo da situação por méritos, pelo bom trabalho do Dorival, mas a gente tem que estar atento, que o futebol a gente sabe que não se ganha só dentro das 4 linhas. Aldinei, para finalizar, acredito que a pedra no sapato do Avaí ainda seja a campanha dentro de casa, né? Porque das 7 vitórias que o Avaí teve, 3 foram na ressacada e algumas derrotas contra equipes que o Avaí não podia perder, né? A característica da nossa equipe, né? A nossa equipe se porta muito bem defensivamente, tem uma transição ofensiva muito boa, né? Então, quando a gente tem que propor o jogo, a gente tem um pouco de dificuldade. Não é só o Avaí, né? O Atlético Mineiro está tendo dificuldade quando joga em casa, o Vitória está tendo melhores resultados fora do que em casa, né? O Vitória adotou, depois de chegar do Mancini, essa postura também de se postar bem defensivamente, sair no contra-ataque. Então, não é exclusivo do Avaí, né? A gente tem que corrigir, tem que buscar. Eu acho que temos que vencer os jogos da nossa maneira, mas quando joga em casa a gente tem que correr um pouquinho mais de risco, com certeza. O primeiro tempo foi, como eu falei, não foi o que a gente queria, né? Não falar assim, hoje no primeiro tempo fizemos o que a gente pediu, o que foi treinado. Não foi feito. Infelizmente foi abaixo. Correram, falei para eles no intervalo isso. Nós corremos, não estamos deixando de correr. Só que estamos correndo errado, né? E correr errado você cansa e não produz. Então foi o que foi falado para eles no intervalo. Estou falando para vocês que eu falei para os atletas no intervalo. Não foi falta de vontade, o Marquinhos pontuou isso depois do jogo muito bem. Não foi falta de vontade, né? Perdemos o jogo porque nós jogamos mal. Então, se a gente viesse mal numa sequência, a gente já está preocupado. Hoje a gente jogou mal, mas se a gente voltar a jogar o que a gente vem jogando nos outros jogos, já a partir do jogo do Vasco, a gente volta a pontuar, volta a subir na classificação e vamos sair dessa situação, se Deus quiser. Obrigado. Depois da entrevista coletiva, após a derrota por 2-0 para a equipe. Tchau.